Rejeição. Essa seja talvez uma das coisas mais difíceis de enfrentar. Você deve ter visto, a história do Quaden Bales, aquele menino de 9 anos que sofre de nanismo e que comoveu pessoas no mundo todo. A mãe dele filmou uma crise de choro dele, segundo ela mais uma, na qual ele pedia que alguém o matasse. Além das limitações que a doença lhe causa, ele estava sofrendo com os comentários maldosos que ouviu dos colegas na escola. Crianças também sabem ser cruéis, né? Felizmente, a exposição do vídeo deu a várias pessoas a oportunidade de expressarem seu carinho por ele. Ele recebeu doações e até entrou em campo com seu time de rugby. Qualquer coisa que torna uma pessoa diferente das outras pode servir como desculpa para que ela seja rejeitada. Isso mesmo entre adultos. A razão para Jesus, o Filho de Deus andando no meio dos homens, ter sido rejeitado, foi nada menos do que ser a luz do mundo. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No vídeo de hoje nós vamos a um dos lugares onde a rejeição a Jesus alcançou seu nível mais intenso. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos sobre a vida terrena de Jesus. A gente tem observado alguns dos locais por onde ele passou e eu creio que isso pode ampliar a nossa compreensão do que a Bíblia ensina. Por isso, eu vou compartilhar algumas das coisas que eu aprendi na minha viagem a Israel em 2015. Você quer conhecer mais sobre Jesus? Então ora por mim e por você, para que esses vídeos nos ajudem nisso. E claro, se inscreve no canal, curte e compartilhe o vídeo. Nazaré é hoje uma grande cidade no norte de Israel com quase 80 mil habitantes. Conta com várias igrejas construídas em memória de eventos da vida de Jesus. O momento em que Maria recebe a visita do anjo Gabriel, comunicando que ela ficaria grávida, conta com 2 igrejas em sua homenagem. A Basílica da Anunciação, que é católica romana, e a Igreja de São Gabriel, que é ortodoxa. Mas hoje eu quero falar deste penhasco, que fica no limite da cidade de Nazaré. De um lado, você vê o Vale de Jezreel e do outro, a cidade. Foi daqui, ou de algum ponto próximo, que os nazarenos tentaram lançar Jesus, para matá-lo. Jesus se desvencilha deles e, a partir daí, vai para Cafarnaum, cidade que passa a ser a base do seu ministério. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A sinagoga era o local de culto dos judeus. Em Nazaré, há uma réplica da sinagoga daquele tempo, construída com base em ruínas encontradas em outras regiões. Naquele sábado, Jesus leu o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus tem plena consciência da sua identidade e declara isso ousadamente aos seus conterrâneos. Mas ele também os conhece e sabe que não creem nele. Nazaré era uma cidade muito pequena, alguns estimam que tinha pouco mais de 100 habitantes. Acredita-se que boa parte da sua população era formada por descendentes do rei Davi. Eles, apesar de muito pobres, eram zelosos da promessa de que o Messias nasceria da sua linhagem e se guardavam de casamentos fora do seu clã. Aquelas pessoas estavam intrigadas em ouvir as palavras de Jesus, mas não criam nele. Aquele era o filho do carpinteiro. E quando Jesus resolve confrontá-los com a sua incredulidade, dizendo que até os gentios tinham mais fé do que eles, as coisas azedam. Ao imaginar os anos que Jesus crescia, muitas pessoas especulam que ele fizesse sinais milagrosos, ou fosse muito belo, ou fosse muito carismático. Mas eu creio que a profecia sobre Jesus em Isaías 53 está muito mais alinhada com a reação que os nazarenos tiveram diante dele. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E se formos adiante no texto, podemos até presumir que, além de não ser querido, Jesus era desprezado, hostilizado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu sei que alguns defendem, que a profecia de Isaías aplicaria-se especialmente ao momento da crucificação de Jesus, sem se referir à vida dele como um todo. E apesar de eu não poder dar um argumento irrefutável contra isso, eu tendo a crer que não. Que Jesus experimentou rejeição em toda a sua vida, ainda que ele fosse querido por algumas pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, em como aquela pequena cidade lidou com o fato de Maria estar grávida antes de se casar. Se Jesus não se parecia com José, se as pessoas reparavam nisso, não se sabe. Agora, nós sabemos que Jesus era alguém sem pecado no mundo de pecado. Pensa, por exemplo, nas histórias de alguém honesto num contexto de pessoas corruptas. Essas pessoas podem ser perseguidas e até mortas em casos mais extremos. Outra coisa que a gente sabe é que Jesus lidou com a rejeição dentro da sua própria família. E então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus haviam crescido com ele. Eram testemunhas da vida justa que ele levava e talvez tivessem ouvido as histórias maravilhosas acerca do seu nascimento. Ainda assim, eles não acreditavam na mensagem de Jesus. Por quê? Isso me faz lembrar a história de José e dos seus irmãos. A gente não pode garantir que as coisas foram tão longe, com Jesus. Mas o texto indica que, para eles, aparentemente, Jesus não passava de alguém muito esquisito. Como é que Jesus lidava com a rejeição? O Salmo 69, que é conhecido por ser um salmo messiânico, nos ajuda a imaginá-lo levando todas essas coisas ao seu Pai em oração. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre o meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou motivo de piada. Os que se ajuntam na praça falam de mim e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor a Deus, com a tua salvação infalível. O amor pela glória do Pai tornava Jesus disposto a suportar qualquer coisa. Mas não podemos presumir por isso que ele não sofria. Como seguidores de Jesus, não podemos esperar um tratamento melhor do que o dele. Em sua própria casa, talvez, você tenha sido o primeiro a ver Jesus, tendo que ouvir piadas, zombaria. Sabemos que alguns irmãos nossos, até são expulsos de suas casas. Na sociedade também não podemos esperar ser compreendidos sempre. A Bíblia registra a igreja caindo na graça de todo o povo, mas também registra a perseguição, os insultos, o martírio. Não podemos perder de vista o nosso Mestre trilhando o caminho do sofrimento à nossa frente. O que você acha? Você acredita que a gente pode chamar aquilo que Jesus sofreu de bullying? Aqueles que sofrem com a rejeição podem aprender com ele a permanecer inabaláveis? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E para concluir o vídeo de hoje, eu quero mostrar o que aconteceu com alguns nazarenos, os irmãos de Jesus. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos dele estavam entre os discípulos de Jesus depois da sua ascensão. Eles finalmente creram. Que esperança isso nos dá para perseverar em oração pelos nossos amigos, familiares, e mesmo sem ser compreendidos durante um tempo, falar de Jesus a eles. É isso, amigos. Olhos fixos em Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.